Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós terminamos aquela passagem lá que nós estávamos vendo, que era o Sermão da Montanha. Entramos agora no capítulo 8 e já estamos no versículo 18 a 22 do Evangelho de São Mateus. E aqui nós vemos duas pessoas entusiasmadas para seguir nosso Senhor. E, na verdade, nós deveríamos ter esse entusiasmo. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. E devemos ser do Senhor. Nada neste mundo pode impedir o nosso seguimento que nós temos para com o nosso Deus. E aí, nesse entusiasmo, o primeiro já diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Mas Jesus, ele sonda os corações. E Jesus sabia que existia boa intenção por parte desta pessoa que queria seguir o Senhor. Mas Jesus deixa bem claro para ele: para me seguir, você não vai ter segurança nenhuma. Olha, até as raposas têm suas tocas. E as aves dos céus também têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vocês lembram que naquela passagem lá do jovem rico, quando ele disse que ele queria seguir Jesus, Jesus falou para ele que era para ele vender todas as coisas, vender tudo e segui-lo. Na hora que ele falou em ele vender todas as coisas, porque ele era rico, e dar para os pobres, e o que ele tinha também, aí ele resolveu não seguir Jesus. As nossas seguranças no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo não estão nas coisas, não está nas coisas. A nossa segurança é o nosso Deus. O segundo, interessante, e vocês, não sei se você percebeu, no segundo, que ele disse que iria seguir também, ele fala: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E aqui se está falando de um discípulo, um outro dos discípulos também, tanto um como o outro. Ele usa o argumento de seguir, sim, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Aqui no Evangelho não está assim claro que o pai dele havia morrido. Ele disse: olha, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Pode ser que o pai havia morrido, como pode ser que o pai ainda não tinha morrido. Mas vocês estão vendo que aqui há um empecilho que está sendo colocado para não seguir Jesus? Para se tornar um verdadeiro discípulo dele? Eu preciso primeiro enterrar meu pai. Aí vamos supor, o pai estaria vivo. Então, quanto tempo ia levar? E se fosse 10, 15, 20 anos? Você está vendo o empecilho que ele coloca? Mas Jesus olha para ele e fala: segue-me.
Não tem conversinha de ir enterrar pai e mãe, não. Eu sou o Senhor. Eu cuido do seu pai. Eu cuido da sua mãe. Eu cuido dos seus irmãos. Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Repito mais uma vez. No seguimento de nosso Senhor, não se pode ter empecilho. Ou vai ou não vai. Interessante que muitos jovens que são chamados, e talvez você seja um desses, eles vão colocando empecilhos, porque, na verdade, eles querem fazer a vontade deles, eles querem seguir aquilo que é próprio da vontade dele, mas não querem seguir Jesus. Então, Jesus chama e a pessoa começa a colocar empecilhos. Ah, por causa da namorada. Ah, eu não vou seguir. Não, Jesus, eu vou ficar trabalhando na paróquia. E ali eu vou seguir o Senhor. Mas só que Jesus está chamando para um segmento total. Aqui é um segmento de um sacerdote, aqui é um segmento de uma religiosa que precisa deixar tudo para estar com o Senhor. E é interessante, a pessoa ela não se realiza interiormente se ela não vai, se ela não segue. Porque é uma questão de consciência, é uma questão de chamado de Deus. Deus que chama. Quando Deus chama, nós não podemos voltar, nós não podemos retornar, porque está ali a realização. Claro, com muita tribulação, com muito sofrimento, que é normal nesta vida, as tribulações e os sofrimentos. Mas o seguimento, segue-me. Você que está me ouvindo, está me assistindo agora, Jesus te chamou? E o que é que você está colocando como empecilho? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Pode ser que o empecilho que você está colocando não seja justamente seu pai, sua mãe, mas seja o seu emprego. Você está tão apegado ao seu emprego e você não quer largar, e você sabe que o Senhor está te chamando. O que falta? O que é que falta para você? Aqui eu queria falar também de uma coisa que às vezes tem jovens que foram chamados pelo Senhor e eles acham que eles não dá para eles seguirem o Senhor porque eles viveram uma vida devassa. Aí tem aquelas moças que acham que para seguir Jesus tem que ser virgem, ou aquele rapaz também acha que para seguir ele tem que ser virgem. Aí diz, não, eu não posso mais seguir o Senhor. Então, se fosse por isso, Santo Agostinho não poderia ter se tornado o grande Agostinho. Maria Madalena também poderia não seguir por causa da vida. Meus irmãos, quando o Senhor chama, nós deixamos todas as coisas para trás. E nós não podemos ficar agora com as cebolas do Egito. Se o Senhor chama, é para ir. É preciso ir. Aqui eu me lembro de um fato na vida de São João Paulo II, de um sacerdote. Então, significa que ele já tinha seguido o Senhor, sim. Mas lá na frente, ele abandonou o sacerdócio. E um dia, isso aqui aconteceu em Roma, um colega dele de estudo, e que foi ordenado ali praticamente junto com ele, o encontrou na rua. Imagine, ele abandonou o sacerdócio e estava vivendo uma vida de mendigo. Infelizmente, ele chegou a esse ponto.
E esse amigo dele, que era padre, ao encontrar, os dois relembraram ali a situação. E esse amigo ele estava indo para ter um encontro com São João Paulo II. Foi um encontro maravilhoso. E lá nesse encontro, esse sacerdote disse: olha, Santo Padre, existe um sacerdote que ele largou o sacerdócio, está vivendo na rua aí, mendicando e tal. E aí o Papa João Paulo II falou para esse sacerdote: chame-o aqui, eu quero vê-lo, quero conversar com ele. E aí ele falou, o padre ficou todo sem graça. Mas como que eu vou? Olha como é que eu estou vestido e tal. O amigo dele providenciou a roupa necessária para ele ir. E eles foram. E no jantar, quando eles estavam ali conversando tudo, o Papa João Paulo II disse para o padre, né? Você me atende em confissão? Aí o padre, mas Santo Padre, como eu abandonei o sacerdócio? Você me atende em confissão? E aí ele atendeu a confissão do padre, do Papa, e aí o Papa depois disse para ele que ele precisaria voltar ao sacerdócio, cumprir a missão dele. Ele, mas como? Eu não posso. Como que eu vou fazer? Aí o Papa falou: eu sou o Papa e estou dizendo para você voltar a realizar a sua missão. E ele realizou a missão, graças a Deus. Se o Senhor te chamou, vai, siga-o, segue-me, porque salvar almas não é para qualquer um, mas quando Deus chama, é preciso seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Segue-me.